E na Espinharas FM, programa Polêmica. Agora são 5h30, 5h30 na capital do sertão. Manda abraço aqui para a turma boa que sempre nos acompanha pela rede mundial de computadores. Um abraço aqui para o José Henrique das Carrocerias, estava aqui há minutos atrás, estava aqui visitando, batendo papo com o pessoal aqui dos fretes, o pessoal do Armazém Paraíba. Deu um abraço aqui em Vanessa. Tava com tudo. O José Henrique está em casa nesse exato momento, deitado na sua rede e ouvindo aqui o programa Polêmica. Por meio dele, um abraço para todos os demais que estão aí com o rádio ligado. A Delma Candeia está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nos assistindo. O Jader Antunes está direto de onde, Jader Antunes? Está lá em Boa Vista, né? Jader Antunes, boa tarde. Josivã e Vanessa, estou na escuta. A Lourdinha está dizendo boa tarde. Mande um alô para meu irmão Humberto, no Sítio Mares. Ele não perde um programa. Ô, coisa boa, Lourdinha. Um abração para ele, Lourdinha, que está lá no Sítio Mares. A Nega Pereira está aqui na escuta do programa. A Dilene Vieira, querida Dilene, está lá no São Judas Tadeu, Dilene? Ou está na casa dos seus pais, aí no Santo Antônio, a Rua da Baixa. Um abração para a Dilene Vieira, que está na escuta do programa, e tantos outros que estão nesse exato momento nos assistindo e nos ouvindo aí pelo rádio também. Olha, estamos recebendo aqui o querido Guilherme. Estava aqui a semana passada, o Guilherme, ele está numa grande luta diante do movimento estudantil. Ele é presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, da Universidade Federal de Campina Grande, o Campus Patos, e o Guilherme lá de Campina Grande. Também recebo com muito carinho aqui a estudante Sheila Silva, da Universidade Estadual da Paraíba. Muitas lutas, início das aulas. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Fica aberto aí para o seu boa tarde inicial. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Josivan. Obrigado pelo convite novamente, né? Semana passada eu estava aqui, semana que vem eu estiver de novo, já vai virando uma participação semanal. Aqui, um quadro é o quadro. Guilherme fala. Ô, Sheila, receba o nosso boa tarde também, querida. Seja bem-vinda à cidade de Patos, que nesse exato momento não está muito convidativa, porque esse calor está matando todo mundo, mas estamos aqui na resistência. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, boa tarde. Calor danado também. Acho que tem um cabo ali. É o cabo, Jota? Bota mais para perto lá. Sim, dá pra escutar agora melhor? Agora deu, Sheila. Deu. Boa tarde, gente. Um calor danado aqui. Nossa Demais. Senhora. Tá terrível, Sheila, tá terrível. Mas o que é que vos trazem aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui? Como é que tá essa recepção? Seja dentro da UFCG, as lutas que se aproximam. Guilherme teve reunião agora, a Sheila também tá. É um movimento correnteza, né? Que é um movimento de estudantes. Nós, inclusive, convidamos aqueles que são do UFCG, da UEPB, movimento estudantil, para se engajarem. Mas fala aí, Guilherme, essa vinda aqui agora foi mais o quê? A gente, desde do movimento correnteza e do DCE da UFCG, né? Desde o final do ano passado, a gente já estava começando a fazer alguns contatos com a própria UEPB, né? Também a partir do movimento correnteza, para pautar a questão do transporte aqui da cidade de Patos, né? Mais especificamente o transporte público. Que não tem. A gente só está começando agora essa mobilização porque a UEPB entrou em greve, então a gente estava esperando eles retornarem. E aí a gente está dando início a uma nova mobilização para que a gente tente avançar nessa política pública de transporte, seja um transporte público para a cidade, como os ouvintes aí devem saber, já teve, já foi para frente, já foi para trás, ou uma alternativa para os estudantes da UFCG, da UEPB, do IF, até da FIP, né, de terem um transporte seguro, barato, que consiga garantir a permanência, né? Eu e a Sheila, a gente esteve hoje na UEPB e na UFCG conversando com os estudantes, e já começamos a construir nesse sentido de uma mobilização em prol do transporte aqui na cidade. Como é que tem sido recebido, Sheila e Guilherme mesmo? Sheila também pode falar. Como é que tem recebido essa discussão? Porque a cidade de Patos, infelizmente, de tantas pessoas se virarem, né, da gente se virar mesmo para se locomover na cidade de Patos, é uma discussão que ainda está muito enraigado, está muito ligada aos estudantes. O que é que vocês têm percebido? O assunto foi receptivo, assim, muito. A gente passando em sala falando sobre a questão do transportes, os próprios estudantes, assim, confirmando, né, a gente falando sobre qual é a dificuldade e tudo mais, até da permanência estudantil dos estudantes, assim. A gente teve uma assembleia agora de tarde, e aí teve aluno que falou que tinha um amigo que estudava, e aí pela dificuldade de não ter transporte, de ter que pagar Uber, de ter que ir andando ou pedalando, acabou desistindo do curso, né? Então, a gente vê que tem essa dificuldade
dificuldade muito grande de permanência estudantil, e o assunto, ele é muito, pega muito no estudante, assim, né? Então, a gente precisa ter essa pauta, assim, da permanência estudantil, e também está sendo muito receptivo, né? Então, a gente está nessa luta para conseguir mais transporte, para conseguir transporte público para a cidade, e principalmente para os estudantes. Então, além da gente ter essa dificuldade na cidade aqui, teve relatos de estudantes que são de fora da cidade, que vêm estudar aqui, tem essa dificuldade de vir também do transporte, porque, por exemplo, se tiver alunos que tem que ter uma quantidade mínima, né, de transporte que são de outras cidades. Se não tiver uma quantidade mínima, o pessoal não vem trazer para as universidades. Então, quando relataram que, por exemplo, se a FEP entrar em férias, nas próximas 2 semanas vai ser mais dificuldade para os alunos entrarem, vir para a aula, e aí não tem o que fazer, né? Então, é uma dificuldade muito grande de permanência estudantil, que atrasa o curso, e tem um desgaste muito mental, físico e financeiro dos estudantes. Então, o estudante que é trabalhador, ele tem um gasto a mais, e o estudante que não consegue trabalhar, não trabalha, tem um desgaste a mais, um gasto financeiro, que às vezes ele não tem uma renda fixa, né? Então, é uma dificuldade muito grande, assim. Guilherme, essa realidade, a Sheila falou quanto ao EPB, mas vocês estavam juntos nessa reunião. A discussão tem deixado o estudante, tem deixado de frequentar a universidade diante do transporte, ou eu estou exagerando? Eu acho que não é exagero afirmar isso, não, né? Tanto que na reunião houve um relato, como a Sheila falou, desse, né? De um estudante que deixou a universidade por conta do transporte. E a gente vê que afeta muito a permanência estudantil, a falta de transporte público aqui em Patos. Inclusive, houve relatos de estudantes que pedalam muitos quilômetros para chegar na universidade, de estudantes mulheres que têm que andar no escuro de noite para retornar para suas casas, e retornam com medo e na insegurança, de estudantes que têm que gastar com aplicativo, ou com moto, ou com táxi todos os dias para chegar na universidade, e isso vai gerando um desgaste, né? A gente sabe que o estudante que estuda um turno ou um curso que é diurno, né, que é manhã e tarde, tem mais dificuldade de estar trabalhando, e o estudante que trabalha tem as contas para pagar, né? Não consegue ficar gastando esse montante de dinheiro com o transporte. Acaba que a gente vai pagando para estudar, mesmo estando numa universidade pública. Então, os estudantes não vão encontrando um apoio. E aí, semana passada a gente estava aqui comemorando os prêmios que o curso de odontologia estava recebendo, né? Está recebendo. Os cursos da UFCG são muito bons, os da UEPB são reconhecidos. E aí veja a contradição. A gente está formando vários profissionais, mas esses profissionais estão sendo formados sem as condições necessárias, né? E esses profissionais, a gente quer que sejam filhos dos trabalhadores, pessoas pobres, que se tornem dentistas, que se tornem engenheiros florestais, que se tornem veterinários. Mas como que as pessoas mais pobres vão ascender, né? Vão conseguir essa formação se elas não têm nem o direito de se locomover na cidade? E aí isso afasta das universidades. Então, acho que não é um exagero dizer que afasta as pessoas, né? A gente estava comentando em sala de aula que às vezes é mais fácil o estudante que mora em outra cidade estudar em Patos, porque a prefeitura garante transporte, do que o estudante patoense estudar aqui, né? Então, na prática, a prefeitura de Patos impede o estudante patoense de se formar no ensino superior por não oferecer um transporte, né? E isso é um absurdo. A gente estava aqui também semana passada e tomou conhecimento por meio de uma nota da UFPB que o governo federal tinha feito um corte de quase 15 milhões no orçamento já agora de 2026. Esses cortes, como é que a gente costuma dizer, como é que corta 15 milhões de instituição? Como é que tem sobrevivido, por exemplo, a UEPB, a UFCG, a UFPB, diante desses cortes do governo federal? Tem sobrevivido a duras penas, né? A gente vê as universidades públicas cada vez com mais dificuldade de continuar existindo. É claro que a UEPB não está ligada a esse orçamento federal, né, por ser estadual, mas a política do governo federal vai se reproduzir nos estados. E se a política nacional é uma política de corte na educação, então a política estadual vai ser uma política de corte na educação também. Hoje a gente vê várias debilidades. Eu queria citar aqui como exemplo mais duro os restaurantes universitários. O cidadão patoense aí talvez se recorde que o restaurante universitário da UFCG já foi gratuito. Hoje existe uma dificuldade tremenda no estado da Paraíba de ter restaurantes universitários. A UFPB chegou uns anos atrás ao valor absurdo de R$17 para o estudante pagar num restaurante universitário, que não faz sentido. Num restaurante normal faz, mas no restaurante universitário a ideia é que ele seja mais barato para o estudante poder comer.
a UFCG com muita dificuldade, muito tempo com o RU fechado, a UEPB também com vários campi que não existe o restaurante universitário, a UFPB e tudo mais. Então vejam, pegando esse exemplo, né, para sintetizar o que significa a falta de orçamento na universidade. É o estudante que antes tinha o direito de comer de forma gratuita e depois de tantos cortes na educação não tem nem o direito de comer dentro da universidade. Ô Sheila, qual a realidade da UEPB também diante dessa falta de recursos? Estava vendo que a universidade tem reclamado da falta de autonomia na universidade, não tem um orçamento necessário. Aqui na cidade de Patos, por exemplo, a UEPB não tem o seu próprio campus, o campus é um campus cedido, era uma escola que foi cedido. Como é que tem funcionado isso? Em relação ao orçamento, a UEPB sofre muito com essa questão de orçamentário, né? Questão financeira, sim. Ano passado a gente teve greve, não lembro, foi uns 2 meses, quase 3 meses assim de greve, com essa pauta do orçamento, né? Então, a UEPB ela tem muito problema com o orçamento. Então, se você for ver o campus, né? O que eu estudo assim em Campina, infiltração, tem relatos de estudantes assim de estar na área de convivência e pedaço do teto cair do lado assim, a tempo de cair da cabeça do estudante. Então, problema orçamentário em questão de o CA de física, por exemplo, ter que custear financeiramente para conseguir ter papel higiênico no banheiro. Então, são problemas orçamentários que tão profundos assim, que são de coisas grandes a minuciedades básicas. Então, não tem assistência estudantil, tem pouco projeto de extensão, de pesquisa, não tem RU. Nessa luta a gente perdeu assim meio que o RU, né, como é que fala? Da empresa, né? Uhum. Então a gente vai ter que conquistar o RU de novo. E quando tinha muito problema em questão da qualidade da comida, então tinha muito relatos de infecção alimentar. Sim. A gente estava passando em sala hoje, eu falei em relação do RU de Campina Grande, um dos estudantes falou assim, não toque no assunto, porque teve um evento ano passado. Teve tópico sensível, porque teve um evento ano passado onde os estudantes daqui de Patos foi para um evento lá em Campina, foram comer no RU e todo mundo do evento teve que ir para o hospital passando mal. E os professores teve que custear do próprio bolso a alimentação desse evento. Então a gente consegue ver como o sucateamento das universidades nesse nível assim, problema orçamentário. E também tem esvaziamento muito grande na universidade. Então, tanto relataram aqui como em Campina que durante a greve e em questões assim, teve um esvaziamento muito grande dos estudantes por não ter essa assistência. Então, não ter RU, são 8 campos na UEPB e só 2 tem RU. Então, são problemas orçamentários que têm esse esvaziamento estudantil e é um projeto, né? Então, relataram aqui na reunião que a gente teve também que nesse processo da greve, como muitos estudantes desistiram, foi para FIP. Uhum. Então, é um problema orçamentário, é um projeto para ter esse esvaziamento das universidades públicas e é um problema dos estudantes cotidianamente. Então, em Campina tem todos esses problemas. Se for falar mais sobre os outros campos, principalmente mais afastados, tem muito mais problemas assim, não tem RU. O campus de Catolé é muito distante, muitos cursos às vezes integral, então o estudante não consegue, ou ele tem que escolher entre estudar ou trabalhar. Muitas das vezes a bolsa poucas bolsas, né, que recebe tem que custear da família, se conviver, ter que fazer milagre com a bolsa. Então, é um problema que dá um esvaziamento universitário. Ano passado eu passei em sala em Lagoa Seca, o professor relatou que o problema orçamentário é tão grande lá e tão esquecido, o campus de Lagoa Seca, é Lagoa Seca, né? Isso. De Lagoa Seca, que eles mesmos tinham que custear para pagar as contas lá. Então, eles o curso de agronomia, né? Eles plantavam as verduras e tudo mais. E aí com a feira que tem na sede da UFB em Campina Grande. Na sede eles custeavam as coisas. Então era muito pouco. Em relação à bolsa também, projetos assim, quando ia para lá era uma só e eles escolhiam o estudante que mais necessitava assim
assim, de necessidade mesmo. Então é muito difícil para os estudantes, para os professores e para a permanência estudantil principalmente. Então são problemas que têm um esvaziamento estudantil, então em todos os campos, assim, principalmente os mais afastados que sofrem mais, assim, nesse sentido. E o RU aqui também passa, na UEPB não tem. Um estudante relatou também que o café estava R$3,50, um café R$3,50. Então é muito difícil, assim, ter essa permanência estudantil. Não tem como o estudante estudar com fome, ninguém consegue estudar, fazer nada com fome, porque não consegue se concentrar. Não consegue se concentrar, não tem no calor, né? Não tem um ventilador, um ar-condicionado. Então são várias coisas que dificultam o estudo e a permanência estudantil mesmo. Então, são problemas que a gente tem há muito tempo. A lei de autonomia, ela foi aprovada em 2005, 2004, de 3% do PIB e para o EPB. Então, eu acho que desde o início, assim, da lei aprovada, ela foi descumprida. E hoje em dia, a gente também queria que tivesse esse aumento, né, dos %. Não está sendo cumprida nem os 3%, mas para a época que foi aprovada, hoje 3% não é nada. Então, e também aumentou, né? Então, quando essa lei foi aprovada, eram 4 campos. Hoje são 8 campos. Sim. Aumentou muito mais. Proporcionalmente tem menos orçamento do que antes. Exatamente. Então, são problemas, assim, que um vai encarrilhando no outro e é muita dificuldade, assim, para o estudante. Então, o estudante acaba... Por isso que é tão comemorado quando as pessoas se formam, né? Porque você entra dentro da universidade, mas você não sabe se vai se formar diante de tanta dificuldade. Estudantes que trabalham, vão para a universidade, não tem apoio, corte de bolsa, corte de tudo. Então é angustiante, na verdade, você ter que se formar, né, dessa forma, com essa dificuldade toda. Estou conversando aqui com o Guilherme Queiroz, que é presidente do DCE da UFCG, e com a estudante Sheila Silva, da UEPB. Estão aqui batendo um papo conosco sobre essa realidade do movimento. A Marli Brilhante está pedindo aqui para mandar um alô para Marluce Brilhante, Gertrudes Almeida, minha mãe, né? E Francisca Rosa, a dona Chiquinha, estão todas ouvindo o programa. Devem estar na calçada aí batendo papo. Marli, brigadão para você, viu? Veja só, Guilherme e Sheila, diante de tudo isso, diante dessa realidade, nós temos que nos organizar quanto partido, como movimento estudantil, como DCE, centros acadêmicos, movimentos, né, de forma geral. Convida aí os estudantes para fazerem parte, despertar, tomar consciência diante desse momento que está sendo vivido a educação. Fica o convite para os estudantes aí de Patos que estão ouvindo, a população de forma geral, né, se organizar para lutar, porque lutando a gente pode mudar a nossa realidade. E inclusive dizer, né, que na reunião de hoje, com as representações estudantis da UEPB, da UFCG e do IF, a gente aprovou de fazer uma mobilização em frente à prefeitura na próxima quarta-feira, de 9 da manhã, com os estudantes, para cobrar da prefeitura uma posição sobre o transporte público, né? Então, quarta-feira que vem, retornarei de Campina para Patos novamente. Olha aí. Estarei aqui e a gente já está começando a organizar os estudantes para ir para frente à prefeitura, cobrar essa posição, cobrar uma resposta, cobrar uma saída, porque não é justo que o estudante patoense não tem o direito de se formar no ensino superior por não ter um simples transporte. Então, fica aí o convite. Já tem tantas dificuldades, né? Criar mais essa do transporte é até absurdo. Sheila, fica aberto também para você fazer esse convite. Eu acho que é muito importante a gente se organizar politicamente nessas decisões, assim, coletivamente, né? Problemas que a gente sofre, a gente tem que ter a consciência de que não são problemas individuais, são problemas sociais e que a gente tem que resolver coletivamente, se organizando e politizando também a luta, né? Então, às vezes a gente acha que um problema que ele está ali há muito tempo, ele vai ficar para sempre, mas na verdade não. Então, essa luta que a gente está tendo, assim, né, nas universidades, seja do RU, sobre transporte, a gente tem que lutar, tem que ir para frente, porque se a gente for parar para olhar historicamente, todos os direitos que a gente tem como trabalhador, como sociedade, foi conquistado na luta. Então, nada caiu no nosso colo, foi com muita luta, muita garra. Então, a gente tem que ter essa consciência política da gente se organizar e coletivamente, né? Porque se uma pessoa só, ela não consegue fazer muito barulho, mas muitas pessoas fazem muito barulho e a gente vai fazer muito barulho aí para o governo, para a presidência aí, para a gente conseguir essa luta dos estudantes e do trabalhador também, né? Do estudante que é trabalhador, né? A gente não pode esquecer do estudante que é trabalhador. Sem dúvida. Guilherme, deixa os microfones abertos para as suas considerações finais. Parabenizo pela disposição, pela luta. Fico extremamente feliz em ver
o movimento Correnteza atuando dentro das universidades, a Sheila vindo com sua garra, o Guilherme, que já tem aí uma longa trajetória também, lutando dentro da UFCG, aguentando os perrengues também, mas é extremamente bom, é extremamente satisfatório ver estudantes que têm consciência social e estão lutando pela educação pública, gratuita e de qualidade. Eu vou, só para finalizar, então, pegar esse gancho aí da Sheila, né? De que é possível mudar a realidade. Tudo que a gente tem de direito foi conquistado. Então, a gente consegue ver exemplos de outras cidades, em outros estados, que não só os estudantes, mas os trabalhadores, as mulheres, as pessoas do bairro se organizam e conquistam, seja uma melhoria na rua, seja conquistar o restaurante universitário, conquistar o restaurante na escola, conquistar, enfim, um aumento salarial, uma redução de jornada de trabalho. Quando as pessoas se organizam e vão para a luta, elas conseguem. Então, fica esse convite aqui para a cidade de Patos, para não só os estudantes, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras da cidade terem consciência de que, se a gente se organizar e lutar, a gente pode mudar a nossa realidade. E essa é a verdade. Sheila, fica aberto aí também para suas considerações finais. Parabenizo pela consciência. O convite novamente, né, para os estudantes para se organizarem, fazerem parte do movimento Correnteza, dessa luta que a gente tem. É muito importante a gente estar em todos os campos, todos os lugares para nossas lutas, que a luta não acaba assim, para a gente conquistar novos direitos e ter mais lutas para conquistar mais ainda. Então, deixar o nosso Instagram, né, do Correnteza PB, ficarem à vontade assim para conhecerem nossa luta, mandarem DMs de mais lutas e pautas que tiverem em outros campos, nesse campus e tudo mais, para a gente vir à luta sempre. Então, Correnteza não para, vem com Correnteza PB. E acho que é isso. Bacana. A gente conseguiu juntar aqui a UFCG e a UEPB, mostrando que essa luta, né? E você também que está na Unifip, você que está aí nos ouvindo, que é a maior universidade privada da cidade de Patos, é a Unifip, se organize também, faça contato com a Correnteza para que tenha DCE de luta, para que tenha centro acadêmico de luta, e os estudantes são quem mais sofre também. Tem muitos estudantes sofrendo para pagar a mensalidade, tendo vários problemas dentro também das universidades privadas.